Caiu a live aí, rapaziada. Glauco voltou aí. Valeu, Glauco. Me desculpa aí. Hoje tá punk. Tá punk mesmo. Tem muita live aqui no Instagram. Não sei se tem alguma coisa a ver. Vai acompanhar pelo. Só esperar o Amilcar. Grande Amilcar. Opa, Ô, Amilcar. Boa noite. boa Certo? noite. Agora deu certo. Agora deu certo, tudo bem, meu? Tudo bem, cara. Prazer tá falando contigo. Pô, Sou um grande admirador do teu trabalho, músico, como professor. E para mim é uma honra imensa também como baterista de uma banda de metal estar conversando contigo. Para mim é uma sensação gigantesca. o prazer é meu, meu. Obrigado pelo convite aí. O pessoal já tá entrando aí. Eu tinha separado umas perguntinhas aqui, deixa eu até abrir. Para conhecer o site de vocês, bacana demais. Nossa, brigadão, irmão. Então, eu trabalho aí faz 5 anos já que a gente tá na ativa já. Aham, Pensando aos poucos, né? aham, Inclusive o claro. Torture Squad vai tocar no nosso festival esse ano, se tudo der certo, em dezembro. Pô, que Estamos bacana. fechados. Qual cidade que é, Maicon? Vai ser em Içara, Santa Catarina. Tivemos o Angra ano passado e esse ano vamos ter o Torture Squad aí com a gente. Santa Catarina, como sempre, com os festes, né? Muito forte. Cena de Santa Catarina muito forte com Continua. os festivais. Todos os festes que Santa Catarina sempre teve, continua. Eles continuam. Otacílio, River Rock. Eu lembro do Orquídea Negra também. Temos o Agosto Negro, a Laguna Metal também. Dois excelentes festivais aqui. Que lindo. Tudo que o metal brasileiro precisa. Aqui. Ricardo, eu acho que pelo que eu me lembro, tu entrou na banda em 93, né? A banda foi fundada Isso, de noventa e em dois para noventa e 90. três. Como é que foi esse começo aí pra vocês? Era o Marcelo, né? Fusco que tocava na banda na época e ele te convidou. Foi algo assim, né? É o Como que Cristiano, o foi? irmão. Os irmãos Fusco, eles que fundaram a banda, né? Em 89. E aí até 91 eles mantiveram a banda tocando no circuito paulistano, né? Mas não Uhum. tinha gravado nada ainda. E aí eu tinha entrado no RTH, comecei a tocar bateria em 91. E aí eu entrei na banda, no RTH, que era a banda do meu irmão. E aí ah, já tocando thrash, crossover, tudo, e tocando na cena aqui de São Paulo também. O Torture já tinha um certo nome por tocar na cena, tudo. E aí, de 91 para 92, o Torture Squad saiu todo mundo, assim. E aí, o Cristiano me fez o convite, e aí, isso no meio de 92. E aí, eu entrei, como só tinha ele e eu, aí eu falei para ele, meu, tem um vocalista na minha banda lá. E aí, trouxe o Vitor, trouxe o Fulvio Pelli, que era o outro guitarrista também. E aí, ele tinha chamado o Castor, do Toxic Stage, uma outra banda aqui da cena também. E aí começamos a ensaiar, né? E aí, na época, querendo tocar, né, de qualquer jeito, a paixão, né, de estar tocando, de estar conhecendo mais bandas, né, conhecendo metal, mais ainda. Então, foi um momento muito... é aquele momento muito puro, né, de você conhecer mais bandas, conhecer mais do instrumento e querer compor. E querer compor acima de tudo. E aí foi isso que aconteceu. O Torture já tinha, né, músicas, e aí a gente pegou 4 músicas daqueles que já era da banda e gravamos a primeira demo em outubro de 93. E aí gravamos a Son in Hell. Aí a partir daí seguiu esse pensamento de tocar, a banda nunca parou a partir de então. A gente sempre
ensaiando bastante, e com os ensaios, inevitavelmente, vem músicas, né? A banda vai se entrosando cada vez mais e compondo, e sempre com o pensamento de dar a primeira demo e para o primeiro disco também, que foi o que aconteceu. A gente foi compondo bastante, assim. E aí, na década de 90, a gente lançou o Shivering, o primeiro disco, e depois o Asylum of Shadows, e aí a gente tá aqui, 27 anos depois, indo pro nono Que disco. teve um relançamento em LP branco, se não me engano, né? Teve o Shivering, teve uma série limitada e que deixou a gente muito feliz, né? Os vinilzão, assim, é muito especial, né? Daí teve uma Tem série algum outro, limitada com vinil branco. tem algum outro trabalho do Torture que foi lançado em vinil também? Tem sim, o The Unholy Spell foi lançado como Picture pela Destroyer Records, o Shivering foi lançado pela Maffer Records, o vinil, né? E o The Unholy Spell em versão Picture pela Destroyer e a Hatestorm na época, as duas gravadoras. O Pandemônio também foi lançado em vinil. E aqui no Brasil, recentemente foi lançado nos Estados Unidos também, junto com o Far Beyond Existence. E o Far Beyond Existence, aliás, também foi lançado em vinil. A gente tenta lançar Sim. no máximo de mídias, né? O CD normal, porque é o que se tornou o tradicional, mas tenta lançar o máximo de mídias possível, assim. E hoje em dia, assim, você tem público, assim, para LP, se for querer lançar os últimos lançamentos do Torture, Tem, tu acha? tem sim. E aí, até por isso, é um público seleto, né? Com certeza é um público seleto, mas tem o público. E eles, o vinil, ele é mais, naturalmente mais caro, então é feito numa versão mais limitada, e o público é mais limitado também. Porém, tem uma saída, sim. Tem saída de vinil, sim. Se tornou, as pessoas que gostam de vinil se tornam aquelas pessoas que gostam de ter, né? Colecionar tudo. Então, vira um item exótico, querendo ou não, né? Porque nem todo mundo tem toca disco em casa a mais, mas existe e som de vinil é demais, né? É muito tem toda uma tradição também junto, viu? Por isso que muitas pessoas curtem e as bandas fora do Brasil também, o lançamento em vinil é meio tradicional, numa menor quantidade, porém, junto com o CD, agora nas plataformas digitais também, né? É meio normal, assim, mas como eu disse, numa quantidade limitada. Show de bola. A gente tem duas mensagens aqui já. Quando eu olhar para cá, é porque eu tô com o computador que eu acho mais fácil de acompanhar. Tranquilaço. Gian, ele disse, é do Peru, saudações do Peru, o Pô, legal Thales. demais. E o Guizon de la Vega ele perguntou assim: o degrau de atual é mais estruturado? Dá para viver só da banda? É difícil, é difícil. Um outro caminho que eu tomei foi me tornar professor de bateria, que isso me dá o tempo que eu quero, o tempo que eu preciso para viver da minha música, né? Então, juntando os dois, eu tô na música, e era isso que me importava. Aceitei o que o meu coração pedia, que era viver da minha música. Mas é difícil, sim. Pela cena sempre está se estruturando, sempre, né? A gente tem uma dificuldade aqui de como funciona. Então, é por isso que ainda com essa construção é difícil viver. Porém, há saídas, como a minha, de ser professor de bateria para eu ficar 100% a banda. E eu me sinto muito feliz, assim, me sinto muito feliz com eu estar conseguindo viver de bateria e de metal. E há muito tempo eu tive um trabalho CLT normal até 2002 e até 2003, na verdade. E dali em diante eu resolvi viver de música e viver do instrumento. Mas é uma luta constante, mas que vale tudo, porque é a gente bem com a gente mesmo, né? Então, sabendo como que você tem que
trabalhar, né, o que você busca, né, sabendo que você tem que abrir mão um pouco para poder buscar, mas é muito gratificante, porque quando você se doa assim para a banda, você abre o mundo, né, para ela, você vive para ela, então você espalha a sua música o máximo que pode e você tem um retorno. E aí você vai ter um retorno financeiro, um retorno de pessoas que curtem sua música e é difícil, como eu falei, mas é muito gratificante. É muito gratificante. Fico muito feliz. O pessoal mandou uma mensagem aqui, eu ia conversar contigo sobre isso depois, porque a gente teve uma conversa legal, até elogiou a tua postura muito humilde, uma pessoa muito bacana, assim, por fora dos palcos também, por isso que tem esse sucesso todo. A gente deu uma conversadinha sobre o Batera Parkinson. Eles mandaram até uma mensagem aqui que tu Muito é legal. padrinho do projeto. Acho que seria legal tu falar um pouquinho sobre o projeto. O André e a Vanessa, do interior de São Paulo, principalmente o André, que curte o Torch, ele é baterista, e ele tem, ele tem Parkinson precoce. E ele, quando ele toca bateria, a história dele é genial, assim, porque a bateria ajuda ele a construir dopamina quando ele toca, e isso faz ele se sentir bem e ter o controle dos movimentos, tudo. Então é como se fosse uma medicina mesmo, né? E ele montou como se fosse uma ONG, né? Batera Superação, Parkinson, e tá dando muitos frutos. A gente sempre conversou e sempre apoiei ele. E a história é fenomenal e tem que chegar a mais pessoas mesmo, até quem tem, principalmente em quem tem o Parkinson precoce, né? Ali na casa dos 30 anos, as pessoas acham que não tem, que só acontece com pessoas mais de idade, mas não é. E eles estão aí exatamente para espalhar essa palavra. E está dando muitos resultados bons, assim. E eu fico muito feliz com essas vitórias assim deles. E estamos aqui junto, né, para divulgar, para quem quiser conhecer, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo. Batera Superação Parkinson. Então é muito legal assim o projeto, muito humano. Eita. Pessoal, pergunta de política a gente vai deixar um pouco de lado, que já deu um pouco de confusão ultimamente. É, E não se fala de outra coisa, né? Puta merda. é, vamos deixar de lado aí, falar de música. O pessoal queria fazer perguntas sobre o Torture e tudo. Sobre o negócio de política lá, o Torture já emitiu uma nota, o pessoal pode ler lá. Uhum. Acho que não seria interessante falar de novo. Eu acho que o legal é falar para as pessoas. Eu acho que assim, conversar de política, beleza, mas conversar numa boa, respeitando a opinião alheia e, e não politizar tudo também. A gente lançou recentemente o Doutrinador, que é uma música que foi composta em cima inspirado pelo personagem brasileiro. E aí teve um ou outro comentário, assim, de 100 comentários, um ou dois fala: ah, pô, o personagem é de direita, não sei o quê. Eu acho que não tem que politizar, entendeu? Tem que. Vamos viver a nossa arte, vamos ficar esperto no que está acontecendo, mas o mais importante também é respeitar, mesmo que você não concorde com outra pessoa, respeitar a opinião e trocar uma ideia, conversar. Então, eu acho que esse é o ponto. Entendi. É isso aí. Acho, compartilho da tua opinião, com certeza. O Wendel Pivetta, que é o nosso redator aqui do Subsolo, chegou agora e perguntou se a gente já falou dos novos lançamentos. Ainda não. Mas teria alguma coisa para adiantar? Vocês lançaram um disco ano passado, até foi contemplado como um dos melhores, assim, pela galera do Subsolo. Teve bastante votação, galera. A gente gosta muito do trabalho de vocês. Mas como que ficou essa pandemia? Vocês acham que estavam para lançar um material novo esse ano, né? Também. Isso, isso. O último disco de estúdio foi o For Beyond Existence, de 2017. Isso, esse Porém, mesmo. porém, a gente lançou o Gleison Júnior da Road Metal fez uma proposta pra gente de lançar uma coletânea da banda. E aí, uma coletânea do Torture Squad. E aí a gente achou, pô, não era a ideia da banda, mas achamos legal, assim.
E aí foi feito um trabalho muito bacana de votação online. Então, teve 8 músicas foram escolhidas pela banda e 8 músicas escolhidas por votação. E aí juntou 16 músicas e aí lançamos na plataforma digital, né? E aí teve uma gravadora interessada em lançar. E aí lançamos o disco no começo de 2020, Torture Years, chama, de 93 a 2020, com a música Doutrinador, uma música inédita, né, na coletânea. E aí então saiu essa coletânea, e aí lançamos o Doutrinador nela e a versão em inglês, The Awakener, nas plataformas também. E agora vai sair, nesse ano vai sair a The Awakener numa collection da Rock Free Day, que é uma produtora da Bahia. Eles vão lançar em CD, com uma coletânea de várias bandas, e a gente está com a The Awakener. E aí, março, a gente estava vindo ensaiando o disco novo. E aí, em março, a gente entrou em estúdio para gravar. E tivemos que interromper a gravação, estava na voz, batera, baixo e guitarra já tinha rolado, e tivemos que interromper por causa da pandemia. E agora a gente está online tentando fazer com que a coisa ande, né? Então, a capa, coisas que precisa para o disco ficar pronto. Então, a gente vai tentando fazer a coisa andar e vendo, né? Quando que a gente pode voltar ao estúdio para acabar as gravações. Mas a ideia é lançar o disco esse ano, o Devilish. Aí, pessoal, quem quiser, então possivelmente teremos músicas novas no Subsolo Rock Festival em dezembro já. Tem Fatalmente. um. Não, pode completar. Fatalmente. Em dezembro, tudo dando certo. A gente lança o disco esse ano, em dezembro a gente vai estar na turnê desse disco. Nossa, excelente. A gente recebeu mensagem do Ivan aqui. O Ivan é um grande músico aqui de Santa Catarina, disse: Buenas, essa é uma banda que rema contra a maré. Ivan toca na Silent Empire, banda de death metal aqui de Santa Catarina, tem um excelente trabalho. Pessoal, quem quiser mandar pergunta aí, por gentileza, pode ficar à vontade. Eu tinha separado algumas aqui já para isso. Tem um negócio que eu gostaria de perguntar, até separei aqui. Perguntaram onde o Torture mais tocou, tirando São Paulo. Boa. Eu acredito que foi na Bahia, viu? A gente tocou em muitas cidades ali, muitas cidades. Eu acho que umas 6, 7 cidades. E em todos os estados, praticamente, a gente já tocou. Mas na Bahia, eu acho que fora São Paulo, porque em São Paulo também a gente, várias cidades do interior. Na Bahia foi o lugar que mais a gente tocou, assim. E tem alguns lugares assim que marcou a tua ida lá, tanto pelo conhecer a cidade, o pessoal, o show ter sido muito bom, assim, fora do comum. Com certeza. Eu tenho uma lembrança de 2006, Manaus e Belém. Manaus e Belém assim, o Brasil inteiro assim, vou te falar que é muito bom, né? Mas é muito legal. Porém, Manaus eu lembro com carinho porque foi o maior público que o Torture já teve num show, assim, mais de 1.000 pessoas para ver a gente. O promotor passou para a gente na época, a banda estava numa ascensão grande, e aí teve que mudar de lugar por causa da venda de ingresso. A gente acabou tocando num barracão de escola de samba lá em Manaus para caber todas as pessoas. Foi muito, muito marcante isso, muito marcante. Em todas as nossas turnês no Brasil, assim, dava para ver, dava para sentir o público crescendo. Então é muito, muito legal. Eu sou muito feliz com os fãs da banda, porque, é isso, né? É quem gosta realmente da música, né? Da música extrema, e tá ali curtindo junto e curtindo com o coração, sentindo a música. Isso é muito legal. O Eder perguntou se vai ter participação especial no novo disco. Por enquanto, não. A gente não teve, não chamou ninguém, assim. Até porque no Far Beyond Existence, nossa, participaram muitas pessoas, assim. O Edu do Nervocaus, o
puta, o Batata, vocal do Vulcano, teve muita gente, teve muita gente. Então, pô, tem o vocalista do Venom Inc., que eu acabei esquecendo o nome dele agora, mas participou também cantando com a May na Hate. Então, acho que a gente já teve a cota de participações ali no For Bionic Systems e o Devil a gente já compôs e naturalmente vem as ideias, né, de pensar em alguém e tal. Esse disco não veio assim, a gente tá muito focado nas músicas, então vamos deixar assim. Excelente. O Eli Batera, ele fez uma Tony pergunta, mas Dolan. cortou na metade ali. Eu acho que ele quis perguntar se vocês têm noção de quando vão para Alagoas. Por enquanto, não. A ideia era fazer uma turnê brasileira até o final do ano, outubro, novembro. Porém, com a pandemia mudou, né, tudo. Assim, a gente tem que a gente está tentando replanejar para o segundo semestre. Tem uma ideia de fazer uma turnê brasileira e passar por todos os estados, né, que for possível, e Alagoas, com certeza. Mas não dá para dar uma resposta definitiva, assim. Não dá para dar uma resposta, porque a gente tem que esperar o que tá acontecendo. E aí, tudo passando, voltando a ficar normal, aí a gente começa a divulgar que mês que a gente consegue fazer, tudo. A ideia inicial era entre outubro e novembro. Ele até comentou aqui agora, pedindo se pudesse ir em Alagoas, porque geralmente os shows para eles lá é sempre Recife, mais perto. Uhum. Mas se tu quiser emendar, acho que seria até interessante. Como que é uma logística de uma turnê, assim, por Torture? Não é fácil. Eu sempre gostei de fazer essas logísticas assim, porque faz parte da minha vida. Então, montar uma logística de uma turnê é fazer com que a banda vá até as cidades, vá até aonde está, né, as pessoas que curtem a banda. E facilita tudo, porque a banda estando lá está perto de uma cidade, que está perto da outra, tal, e a banda está na estrada, que é tudo, a estrada é a casa, né, da banda. Mas assim, tem que ter um trabalho, tem que ser um trabalho profissional, porque envolve muita logística, tem que ter um transporte, você fica em contato com todos, no nosso caso, a gente em 2016, para falar da quantidade de promotores, né, em 2016 a gente fez uma turnê de 28 shows em 32 dias, e com uma van, levando o nosso equipo, levando a Rhodes, técnico de som, que foi um sonho se tornando realidade, aliás, porque 2002, 2003, quando a gente começou a fazer as turnês brasileiras, era ônibus de rodoviária, a banda ia para rodoviária, só a banda. 2002 foi assim, aí o promotor pegava a gente nas rodoviárias, a gente fazia o show, ficava na cidade e ia. Então, isso foi o que fez a banda, com certeza, crescer bastante. E sempre pensando em fazer com o nosso transporte, com o nosso equipamento, coisa que aconteceu em 2016. Olha que coisa, né? Demora 15, 14 anos para você, pelo menos com a gente foi assim. E é uma logística que você tem que ter um foco, você tem que ter a realidade de saber o quanto, né, você saber o quanto cobrar para poder chegar até ali, para, né, pensar em todos. Não pode viajar no sentido de achar que nossa, tá tudo legal e sair da realidade. Acho que você tem que estar muito dentro da realidade, ver a realidade do promotor, da cidade, do público, quantidade, e trabalhar isso. E a gente sempre teve isso. Por isso que a banda fez sempre bastante turnê no Brasil. O Ender até emendou uma pergunta aqui, se a banda tem alguma história legal, assim, para contar de algum desses shows. Uma história engraçada, uma história diferente aí. Meu, com certeza tem. Uma que eu lembro, assim, que é muito emblemática, é a gente na turnê na Europa, em 2009, com a gente, o Gamma Bomb, o Exodus e o Overkill. E a gente estava no Motorhome, em Barcelona, de manhã, e aí a gente foi dormir no Motorhome, e aí de manhã, quando o pessoal chegou na venue, a gente foi, e
A gente ficou uma meia hora na casa de show. Quando a gente voltou, estava arrombada a porta do motorhome. E quando a gente entrou, a gente viu que tinham assaltado e levaram os passaportes da gente. E aí a gente, caramba, né? Puta merda. E tava no meio da turnê. Então a gente pensou, puta, agora fudeu, né? A gente vai ter que ir no consulado brasileiro, puta, talvez até sair da turnê, porque é maior transtorno. E aí a gente triste, a gente sai do motorhome e volta para casa de show para contar pro pessoal o que aconteceu. E o Vitor, o vocal da época, ficou dentro do motorhome lá. E aí ele contou pra gente depois que ele ouviu um barulho. Porque depois que a gente saiu, ele estava sozinho, aí ele ouviu um barulho do lado de fora. E aí ele saiu. Quando ele saiu, ele viu uns caras de moto já longe, e aí ele viu um saco plástico na rua. Quando ele pegou o saco plástico, os passaportes. Então, os ladrões levaram tipo um notebook, MP3, isso e aquilo, não acharam o dinheiro do merchandise, foi maravilhoso, e devolveram os passaportes, meu. E a gente não acreditou, assim, caramba, cara, que loucura. E aí eu considero uma sorte, assim, nunca vi um negócio desses. E aí continuamos a tour normal, porque com o passaporte, puta, tá tudo certo. Mas aconteceu isso. Puta, sempre acontece, né, coisas. Ó, que adrenalina a hora que acontece. Puta merda. E Imagina? nesse caso foi muito triste. A gente sentiu uma tristeza muito profunda, porque poderia ter tirado a banda da turnê mesmo, assim. Aquela correria burocrática de ir num consulado e ver se consegue, pô, como vai conseguir pegar outro passaporte, né? E em quanto tempo? Então, quando os caras jogaram lá, devolveram, a gente falou, puta, olha os ladrões, os caras devolveram os passaportes, falando, não vamos fuder esses brasileiros mais do que a gente já fudeu, né? Olha, o Glauco fez uma pergunta aqui. Vamos fazer a primeira, a segunda dele. Glauco. Não é o Glauco. É. Ah, tá. Tem dois login parecidos. O Glauco perguntou qual foi o maior aprendizado nessas turnês aí que vocês fizeram. Poxa, eu acho que o aprendizado é o que a gente sempre é de ter assinado embaixo que a gente está no caminho certo, no nosso pensamento, a nossa atitude é a atitude certa, independente de qual turnê você tá, com quais bandas, tudo, é você ir e fazer o seu show, é fazer o seu trabalho, sabe? E com isso, a gente adquiriu muito respeito, assim, dos caras do Overkill, do Exodus, do Gamma Bomb, são amigos até hoje. Então, você ir fazendo o seu trabalho, fazendo o seu show, tocando, você sendo honesto no seu trabalho, você adquire naturalmente esse respeito, essa admiração. Então, foi isso que uma das coisas com certeza é isso. E que a gente uma turnê como essa, por exemplo, onde você, meu, tem que cumprir horários mesmo, assim, não tem tempo para você dar uma de louco, sabe? Você tem os momentos, claro que depois de um show, tem show que depois você, né, fica, toma umas tal, mas você sabe que no outro dia você tem que estar lá e tem horário, passagem de som, é tudo muito organizado e profissional. Então, eu senti que isso casou com o que a gente pensa. Então, eu me senti muito feliz com isso. O André Vilar deixou uma mensagem aqui dizendo que teve o prazer de produzir vocês em Salvador. Diz que vocês são hiper profissionais. Deixou uma mensagem de apoio aqui. Legal. A gente sempre se preocupou assim em fazer a nossa parte, a gente fazer a nossa parte. Então teve assim, a gente está em 2020 hoje, né? Estamos em 2020 e eu acho que a proporção de promotores que são muito mais profissionais do que não é muito maior. A proporção de promotores que profissionais no sentido de tudo, né? De montar um schedule do dia, de um fest, dos horários das bandas, de seguir o jeito certo de se fazer um show. E aí já lá no passado, a gente às vezes sofria muito, assim, porque marcava uma passagem de som e aí a gente sabia, precisa ter umas 3 horas de passagem de som para a gente montar o nosso equipe com tranquilidade, para dar tempo para a banda que vai tocar também, as outras bandas terem tempo para montar tudo.
e muitas vezes aí a pessoa do som não chegava na hora. Então, esse tipo de coisa parece que é um detalhe, mas não é. É muito importante. Ele coloca em risco o evento no todo. E aí, muitas vezes, rolava uma injustiça, porque aí, quando a gente marcava, por exemplo, marcava das 2 às 5 a nossa passagem, aí o cara do som vai chegar 3h30, pô, tirou 1h30 que a gente sabia que precisava daquela 1h30. Aí, naturalmente, a gente vai passar um pouco das 5 horas. Aí fica uma coisa de, a banda se acha, fica lá o tempo que quer, e não é, né? Então é complicado. A gente já viveu muito isso. E aí eu acho que hoje os promotores estão mais profissionais, assim, estão dando uma atenção a mais ao horário, a essas coisas. Isso é muito bom. Excelente. Tô vendo que tá entrando muita gente que tem no login Batera, então deve ser muitos caras que admiram o teu trabalho. E o Ivan fez uma pergunta lá em cima, a respeito de dias normais, quanto tempo tu treina? E eu já queria emendar, tipo, queria que tu falasse o quanto tu acha importante também tirar um tempinho do dia para treinar a bateria. É importante, com certeza é importante. O meu treinamento, eu considero que são nos ensaios da banda, praticamente. Eu tenho, como professor, eu tenho períodos de dias, né? Não todos os dias, porque querendo ou não, há uma vida, né, para você fazer, a vida pessoal, onde você tem que resolver suas coisas também. E eu gosto muito de dividir, assim, saber dividir a minha vida entre os compromissos, a diversão e o descanso. Então, por isso que eu amo ensaiar, porque o ensaio é onde eu realmente me coloco ali, eu vejo que está tudo em cima, sabe? E aí, como professor, eu vou aprendendo mais coisas, e aí coisas que eu sinto uma dificuldade maior, eu paro para dar uma estudada melhor sobre o lance dos bumbos, por exemplo, ou um toque duplo na mão. Isso são coisas que eu tive que parar para chegar no lugar onde que eu queria. Então é importante. E principalmente nesse momento, né? Já é importante estudar para você manter. Quem não tem banda, porque tem muitos bateras que não tem banda. Então é importante você manter o seu contato com o instrumento. Então, uma das coisas do estudo é isso, é manter o contato com o instrumento. Agora, quem tem banda, eu acho que poderia. A minha vida é essa, de aproveitar a banda e ensaiar cada vez mais, porque você vai estar mais em contato com o seu instrumento, vai estar mais em contato com a própria banda, vai estar construindo mais entrosamento, mais tempo para compor. Então, só soma. E, e é isso. É isso. Eu acho que é muito importante. Quem não tem banda, é importante ter um momento do estudo e curtir o estudo, fazer com tranquilidade, né? Sentir a dinâmica. É importante. Excelente. É até bom conhecer um pouco do que tu pensa sobre isso. Eu tenho amigos, até queria uma opinião tua a respeito disso. Acho que tu deve ter alunos que não têm bateria em casa, né? Com certeza. Como ele faz para praticar? O que que tu incentivaria assim? Então, quando eu me tornei professor, nesse tempo, eu comecei a dar aula em 2005. 2005. Então, faz 15 anos que eu dou aula. E eu aprendi muito nesse tempo. Então, eu aprendi uma coisa muito importante, que é como você vai cobrar. O cobrar rola até uma palavra que parece uma coisa de uma forma pressionada. Mas eu aprendi que muita gente vai tocar bateria só para sentir um prazer. Então você não precisa cobrar para a pessoa fazer, sabe? Meu, é claro que se a pessoa pega aquela informação na aula e ela passa a semana fazendo aquela informação, ela vai chegar na aula com mais jeito, né? Tocando bem aquilo. Mas tem muitas pessoas que usam a hora da aula para, sabe, extravasar. E eu aprendi isso. E então eu sei, eu aprendi a saber cobrar de cada, uma cobrança diferente para cada pessoa, sabe? Tem um cara que quer ser baterista, tudo, meu,
é uma coisa mais justa, né? Uma coisa mais em cima. As outras pessoas também com certeza, vendo o movimento, vendo a dinâmica, vendo tudo. Só que a cobrança é menor durante a semana, não trazer aquilo para a próxima aula, por exemplo. Então, eu aconselho ter um pad de mão e de pé, uma bateria eletrônica. Hoje, muita gente tem bateria eletrônica, principalmente quem mora em apartamento. E eu acho que é isso, se divertir estudando bateria. Se divertir estudando bateria. E quem tem banda, eu acho que é importante o cara ter muito bem resolvido com ele o que ele quer buscar, para que ele quer buscar. Tudo que eu construí no jeito que eu toco, tudo que eu faço na bateria foi querendo colocar na minha música. Então isso era uma chama, é uma chama que tem dentro de mim que faz eu aprender algo para tentar colocar na música. E aí com os ensaios eu me mantenho estudando aquilo praticamente. Eu toco na música todos os ensaios. Então é basicamente isso, é se divertir estudando. E tendo um pad, quem não tem bateria, ter um pad para ter o contato com a baqueta e ter uma superfície para tocar, pegar um estúdio, para pegar uma hora de estúdio para ficar tocando. Eu aconselho isso. Excelente. Eu tenho uma pergunta a respeito disso, de como foi o seu processo evolutivo, qual a maior dificuldade que você teve também. E se nos dias de hoje você ainda se cobra muito tecnicamente. Eu com certeza eu tenho um lado perfeccionista muito grande. Eu aprendi a saber lidar com esse lado perfeccionista, porque teve momentos que eu me cobrava muito mesmo. E aí eu não, essa cobrança fazia eu não me permitir errar. Então, principalmente em relação aos bumbos, por exemplo, eu comecei a evoluir a partir do momento que eu me permiti errar. Sabe, eu queria não fazer muito, eu queria chegar numa velocidade maior. E com isso eu percebi que eu tinha que não fazer com a perna, mas ter controle dos pés, e que eu não tinha. E aí eu me permiti nos ensaios tentar e ir me conhecendo. E aí, fora dos ensaios, foi uma das coisas que fez eu parar e sentar ali sozinho na batera e estudar para eu chegar onde eu quero. Então é importante você se cobrar, é importante você saber onde que você está e onde que você pode chegar. É importante você sentir uma evolução, porque você sentir a evolução no seu estudo, você constrói muitos sentimentos bons com você, que faz você seguir. Você se sente orgulhoso, você se sente feliz, e isso, você vê enquanto você você não conseguia fazer e hoje você consegue. Então, você vê que estudando você consegue. Então, só focar que a coisa rola. Mas é importante você também não ser tão carrasco com você, sabe? Eu tava vendo, acabei de ver um documentário, O Último Arremesso, se não me engano, que é a história do Chicago Bulls, quando foram tricampeão. E o Michael Jordan era um cara... Desculpa. O Michael Jordan era um cara assim que se cobrava muito. E tem esses caras, né, que se cobra e que vai, tem que fazer e tal. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre se cobrar também. Porque senão a gente se machuca muito e às vezes a gente pode ir para um lugar muito, muito perigoso, que é você se sentir frustrado, porque você nunca consegue, não conseguiu ainda, e aí a frustração faz você achar que você querer fazer uma coisa ali é uma coisa. Agora, você saber que você ter a tranquilidade, a compreensão de que você precisa ter um tempo para você conseguir tocar daquela forma, isso é importante. E se você não tem essa compreensão, você vai se machucar. Aí você vai criar uma frustração e aí você pode até pegar uma birra do instrumento e é muito complicado. Tem que ter essa compreensão com você mesmo, saber o quanto que tempo de estudo que você tem. Muitas vezes eu dou aula para uma pessoa que, trabalha das 9 da manhã até as 6 da tarde, vai lá para a aula
às 9 da noite. E como que eu vou cobrar? Sabe? Mas isso aqui, ó, isso aqui, sabe? Porque a pessoa não tem tempo para estudar. Então tem essa também. Às vezes a pessoa pode ter bateria, mas não tem tempo para estudar. Então E muitas vezes uma pessoa assim, que tem esse trabalho o dia inteiro e vai lá, ela fala, pô, mas eu não saio disso, queria passar isso, fazer com mais facilidade e tal. E eu falo isso para ela, falo, mas você não tem estudado, né? Você não tem o tempo certo para estudar. E não se culpe por isso. É só você ter você saber que é assim que funciona. E não precisa se culpar, não precisa se matar, nada disso. É só saber que, claro que se você tivesse tempo para estudar, você ia evoluir muito mais rápido. Mas não tem. Então, não cobra uma coisa para você, sendo que você não teve um tempo certo de estudo para alcançar aquela evolução. Então, Tem uma travadinha no vídeo, rapaziada. Já volta já. Vamos ver aqui. O amigo. Aí. voltamos. Eita. Viu, Maicon? Só queria falar para você que eu vou ficar até às 8h20 por aí, porque eu Ah, tenho um outro tranquilo. compromisso agora à noite, porque a gente ia só até às 8, né? Então Não, tranquilo. Tá bom? Não, tranquilo. Então vou escolher umas perguntas aqui. Se tu quiser complementar a resposta que tu estava dando sobre o pessoal não ter tempo de estudar ali. Eu acho que é isso. Eu acho que se dar esse. Eu acho que é importante você saber o que você quer e ir atrás disso. E se cobrar, mas de uma forma tranquila, não a ponto de você começar a construir algo, sentimentos que não são legais na gente. Frustração nem pensar, tem que se divertir, indo atrás. E a cada vez que você estuda, a cada vez que você toca, tem que e tendo esse entendimento, né, com você mesmo. O pessoal fez uma pergunta sobre a Maiara. Como é que foi a escolha por ela ser a nova vocalista da banda? A gente pensou em voltar com uma voz mais tradicional, né, do death metal. E aí ela tocava no Necromesis, uma banda aqui do ABC. Eu conheci vendo ela cantar e a gente achou muito interessante. E aí resolveu fazer o convite para ela. E aí ela aceitou, a gente fez um ensaio com 3 músicas, passamos 3 músicas para ela e aí ela cantou, a gente, curtiu pra caramba e depois tivemos uma conversa para saber que se realmente era aquilo que ela queria para a vida dela, né? Estar na música e tal. E foi, né? Tanto que tá aí com a gente, tá ela e o René entrou na sequência. São 2 pessoas que, somaram muito, assim, nas ideias e estamos legal, assim, a gente se sente bem com essa formação. Excelente. Até o Guizão de la Vega fez uma pergunta aqui bem interessante. 23 anos de estrada. Tu acha que falta reconhecimento pro Torture? No caso, podia ser um pouco mais reconhecida por tudo que fez? São 27 anos, na verdade. Ah, Eu não sei te falar, porque eu não sei te falar, porque eu me sinto privilegiadaço, assim, com toda a carreira da banda, com tudo que aconteceu, com toda a estrada, sabe? Eu acho que o lance, talvez, não é só o Torture, talvez uma coisa na cena metal brasileira, que é uma constante evolução, país novo, e aí, com tudo mais estruturado, tudo vai, né, melhorando.
Mas eu me sinto muito pleno, assim, para te falar a verdade. Tocamos no Rock in Rio, sabe? E já fizemos várias turnês, tocamos vários dos nossos heróis se tornaram nossos amigos, adquirimos o respeito, a consideração deles e muitas bandas se influenciaram por nós, musicalmente, né? Então, eu me sinto assim, me sinto muito feliz, assim. E eu acho que cada banda tem sua história e a gente continua a nossa, indo atrás do que a gente acha que acha melhor para o caminho da banda. E eu não sei, aí eu acho que é eu não sinto, mas aí cada um acha, né, assim, cada um tem sua opinião em relação a isso, mas eu me sinto muito feliz com toda a trajetória do Torture. O Eli Batera comentou aqui que viu uma entrevista tua no Kazé, deve ser o Casagrastão, Aham. que tu falou do Neil Peart. Se é uma É. das tuas influências. Eu também já emendo, queria saber mais influências tuas, assim, caras que tu admira pra caramba. O Neil Peart com certeza é um dos maiores. Ele, pelo menos para mim, ele mostrou. Eu peguei muito essa coisa de como ser criativo, como deixar a bateria. Eu tento, né, fazer isso, como deixar a bateria criativa na música, durante toda a música, sem parecer uma coisa gratuita. Então, você entendendo as partes da música e trabalhando com isso. E o que ele mais me influenciou, uma das coisas que ele mais me influenciou, com certeza, é o fato de eu compus dessa forma, é assim que eu vou tocar. Então, ao vivo, toca da mesma forma, porque a música, para mim, é perfeita daquela forma. Aquela virada tem que estar com um riff ou com uma melodia, ou, sabe, mostrar a música do jeito que é. E isso o Newport faz, sempre fez e vai ficar eternamente para a gente dessa forma, né? Toda a música perfeita ao vivo. E aí eu peguei muito isso dele e o lance da criatividade, de como, né, saber usar as coisas sem parecer gratuito. Dave Lombardo, com certeza, o thrash que me pegou do Slayer, assim, é um thrash metal é uma coisa que pega mesmo. Então é uma coisa muito forte na gente, a nossa raiz thrash death, né? E junto a esse thrash death com elementos, outros elementos para enriquecer. E naturalmente isso. Então o Neil Peart, o Dave Lombardo, o Portnoy, com certeza absoluta, trouxe esse metal no progressivo, com a influência, com as informações de pé e mão, assim, genial, né? Então, acho que esses três, mas tudo que eu escuto, eu pego uma influência forte, para te falar a verdade. Então, Iron Maiden, né, Nico McBrain, ou o Clive Burr, Mickey D no King Diamond, Tommy Aldridge, são muitos bateras. Pete Sandoval, Gene Hoglan, da parte death metal. Então, o Pete Sandoval no death metal, com certeza. E o Gene Hoglan também, da fase do death. E acho que esses são os principais. Aí falta 6 minutinhos aí para 8h20. Uhum. Primeiramente, quero agradecer, cara, desde o primeiro contato aí, a pessoa que tu é, toda a humildade que eu disse. É nessas horas que a gente nota todo o sucesso que vocês fazem com o Torture, é tudo merecido, muito trabalho, por fora do palco também, essa simplicidade é gigantesca. Para mim também é um prazer, novamente gostaria de repetir aqui, estar conversando contigo hoje. E queria que deixasse uma mensagem aí pro pessoal para a gente estar encerrando a live. Muito obrigado pela tua disponibilidade, agradeço de coração mesmo. Obrigado, Maicon. Valeu as palavras, valeu o convite. Para mim foi um prazer estar aqui. Parabéns pelo site, Subsolo. Tão guerreiro quanto todos, né? A gente no nosso país, querendo mostrar nossa arte, querendo ajudar e tudo na honestidade. Então, eu acho que isso é muito importante.
Agradeço de novo o convite, foi um prazer e que todo mundo tenha calma para saber discernir esse período que a gente está vivendo, que é um período diferente, mas que vai passar. Então, não precisa, não entrem em desespero. O Brasil já está sofrendo muito com todo, assim, muita gente determinando, principalmente os governantes, né? Eu vejo muito desespero, assim, de colocar uma pessoa para salvar o país, não sei o quê. E aí passa por cima de muitas coisas básicas, de conhecer as pessoas, conhecer a pessoa, principalmente falando dos políticos, né? Conhecer a pessoa que você vai votar, sabe? Então, acho que tem que manter uma tranquilidade. O Brasil é puta país, foda. A gente, eu tenho certeza, meu, de que eu sou um cara muito otimista e eu tenho certeza que no futuro o nosso país vai ser muito foda, muito foda. Então é só todo mundo, meu, se manter tranquilo e se cuidar, porque não é fácil, não é brincadeira o que a gente está vivendo. E, meu, tranquilidade para saber ter sua atitude tranquila, todo mundo respeitar a opinião alheia, diálogo e paz e espírito. É isso, e música, e arte. Show de bola, meu cara. Muito obrigado aí, Fabrício cara. Holder. Legal demais. Uma boa Valeu, noite pra ti. Michael. Brigadão, cara. De coração. Em Valeu dezembro, tamo você. aí. Se Abraço a encontramos. todos. Valeu. Brigadão, boa noite. Boa noite.